Bendito é o teu nome, Senhor. Agradecemos por mais essa oportunidade de abrir a palavra do Senhor, meditar nela, e queremos ser instruídos, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, pois para isso mesmo Ele foi nos enviado, para nos conduzir a toda a verdade, para glorificar Jesus Cristo, para nos revelar as coisas futuras. Que assim seja, Senhor, nessa manhã. Abençoa o teu povo, Senhor. Edifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eis aí o ensino do Senhor Jesus para os seus discípulos. Qual é a porção dos cristãos nessa terra, nesse momento? O que está reservado para cada um de nós que somos discípulos de Jesus? Ou como nós deveríamos reagir nesse momento? Qual o nosso espírito? O que deve haver em nós? O versículo 3 diz humildade de espírito. O que nos resta também nessa terra, enquanto não se manifesta Jesus Cristo? Choro, versículo 4. Ainda nós aguardamos o consolo do Senhor. Mansidão ou paciência, versículo 6. Buscar por justiça, como aqueles que têm fome e sede. Essa é a parte do cristão, nesse tempo. E talvez, como vários salmistas, nós podemos perguntar ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando? Até quando será isso? Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos. Nesse tempo em que há muita falha, muito erro, às vezes até mesmo violência contra nós, deveremos usar misericórdia. 8. Limpeza de coração, ou um coração puro, porque como nós já temos ouvido, o mundo inteiro jaz no maligno. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai. E isso certamente mancha o nosso coração. Mas o Senhor nos chama a limpeza, pureza de coração. 9. Bem-aventurados pacificadores. Estamos num tempo de guerra, ódio. Mesmo antes de conhecermos o Senhor, nós odiávamos. E agora que nós conhecemos o Senhor, nós também somos odiados. 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. É isso que nos resta aqui. A perseguição por causa da justiça. Aqueles que querem viver uma vida justa, uma vida piedosa em Cristo, certamente serão perseguidos. Mas até quando, Senhor? Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então estamos sujeitos, irmãos, como discípulos de Jesus, a injúrias, a calúnias. Versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, por que passar por tudo isso? Vale a pena passar por tudo isso? Há alguma recompensa para os discípulos de Jesus? Há alguma recompensa
para você ter uma vida justa, piedosa, em santidade por causa de Jesus? Sim, aqui está dizendo, irmãos, há um galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Há um galardão para os profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tem um galardão. Mas isso não é só para eles. Assim como foi para eles que há um galardão deles reservado, para nós também, para os discípulos de Jesus, há um galardão. Mas até quando? Até quando deveremos aguardar isso? Apocalipse capítulo 11. Versículo 15, nós já temos começado a considerar a 7ª trombeta, até o toque da 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Como nós já dissemos semana passada, ou na última vez, isso aqui é o cumprimento daquele sonho de Nabucodonosor. Aquela pedra tirada do monte, ela vai atingir a estátua. A estátua representa os reinos do mundo, o reino do mundo. E aquela pedra representa o reino dos céus, o reino do Messias, o reino de Jesus Cristo. Então, nessa 7ª trombeta, há essa proclamação: o reino será passado para Cristo. O reino do mundo será transferido para o Messias, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então, diante desse fato, dessa proclamação, como reagem os 24 anciãos? Como reagem aqueles que têm coroas, aqueles que estão assentados em tronos? Certamente receberam autoridade da parte de Deus. Como é que eles reagem? Eles se prostram sobre o rosto e eles adoram a Deus. Sempre, irmãos, os 24 anciãos no livro do Apocalipse vão nos ensinar essa lição. Prostrar e adorar a Deus. Apocalipse 4, volte um pouco aí, Apocalipse 4, versículo 10. Após a adoração, a proclamação de Santo, Santo, Santo pelos seres viventes, versículo 10, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Em reconhecimento à dignidade do Senhor, em reconhecimento ao senhorio do Senhor, Ele é o Criador, os 24 anciãos se prostram diante de Deus. Capítulo 5, 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Novamente, irmãos, uma atitude de prostrar e adorar. Agora aqui eles estão adorando o que está sentado no trono e ao Cordeiro. Estão adorando ao Senhor Jesus pela obra da redenção.
Se nós temos motivo para adorar a Deus, porque Ele criou todas as coisas, nós temos também motivo para adorar a Deus, adorar Jesus Cristo, pela sua obra no Calvário, pela redenção, pelo sangue derramado. E os 24 anciãos nos ensinam isso. Capítulo 7, versículo 11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Aqui eles estão adorando a Deus. Versículo 9. Quando, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, novamente, os 24 anciãos se prostram diante de Deus e o adoram. Adoram pela sua criação, adoram pela redenção em Jesus Cristo, e agora que adoram, vendo o fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo, vendo o fruto da obra expiatória do Senhor. A morte de Jesus não foi em vão, porque Deus conquistará, Jesus Cristo conquistará para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Diante disso, os 24 anciãos novamente se prostram e adoram a Deus. Ele nos ensina essas lições. Uma lição de humildade. Eles mostram humildes e eles reconhecem a autoridade, a soberania, a obra de Deus. Assim também nós deveríamos nos portar. Vemos agora o próximo prostrar. Nós já lemos aqui no capítulo 11, quando há o toque da 7ª trombeta, e há a proclamação de que os reinos do mundo passarão para Cristo. E também agora a última vez aí, Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Então aqui pela 5ª vez, manifestam humildade, humilhação, se prostram. Aqui, devido ao juízo e ao castigo que Deus trouxe sobre a Babilônia. Eles não protestam contra Deus, eles reconhecem que o Senhor é justo. E até mesmo eles dizem, aleluia, Babilônia foi destruída, amém, aleluia. Então os 24 anciãos, voltando lá para o capítulo 11, nos ensinam, irmãos, a humilhação. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então essa mesma atitude de humildade, esse ato de humilhação, devemos ter diante de Deus, o Criador, diante de Jesus, o Redentor, diante dos juízos e das recompensas do Senhor. Devemos ter essa atitude de prostrar e adorar a Deus. Por algum momento, irmãos, quando Jó não entendia os caminhos do Senhor, ele abriu os lábios e falou coisas indevidas. Falou o que não devia e depois reconheceu o seu pecado. Mas o nosso exemplo, nesse caso, não é o Jó, é desses 24 anciãos. Em todo o tempo se prostram, se humilham diante daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. Em todo o tempo estão adorando a Deus. Deuteronômio, capítulo 8.
Versículo 10. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto, hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Aqui Moisés está avisando o povo de Israel acerca da tentação que eles teriam quando eles entrariam na terra prometida e eles então prosperariam, eles ficariam ricos. E qual o perigo de uma pessoa ficar rica? O coração se ensoberbecer, o coração se elevar. O irmão Jesus Cristo disse que é impossível servir a Deus e às riquezas. O Senhor disse que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar um rico. Por quê? Porque essa tentação. As pessoas prosperam e se esquecem do Senhor. As pessoas prosperam e justificam a sua prosperidade como sendo fruto da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua astúcia. Mas aqui Moisés está avisando Israel: não faça isso. Não se esqueças do Senhor. Você vai comer, você vai se fartar, mas você deve louvar o Senhor. Há pessoas que ficam incomodadas, porque nós sempre damos graças a Deus quando vamos tomar uma refeição. As pessoas perguntam: para que ficar orando toda hora? Para que orar toda hora? Você ora toda hora? Qual o perigo de você não orar toda hora? Você se esquecer do Senhor. Por que você deve dar graças? Para não se esquecer do Senhor. Para reconhecer, se você tem aquela prosperidade, aquele pão, é por obra e graça do Senhor. E é Ele que te deu força, Ele que te deu inteligência, Ele que te deu poder para adquirir qualquer coisa, qualquer riqueza. Não se esqueça do Senhor. Não se eleve o teu coração. Lembre-se do Senhor. Deuteronômio. Mais à frente aí. Dever do rei. Dezessete. Versículo 18.
Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Moisés está profetizando, irmãos, que haveria a instituição de um rei. Mas é para considerar o rei superior a seus irmãos? Embora os israelitas devem obediência ao rei, aqui no livro de Deuteronômio está dizendo: o coração do rei não pode se elevar sobre os seus irmãos. O rei tem que baixar ao nível de seus irmãos. A humildade deve ser constante no coração do rei. E para que ele fosse mantido humilde, ele deveria ler a Escritura e cumpri-la todos os dias. Ler a Escritura e obedecê-la é um antídoto contra a soberba, contra o orgulho. O rei deveria ler todos os dias para que o seu coração não se elevasse sobre os seus irmãos. Deveria ler todos os dias para que ele não se afastasse da Escritura. E para que o reino dele fosse estendido, passasse a seus filhos. Então, voltando lá para Apocalipse 11, 16, nós temos essas lições aqui, dada pelos 24 anciãos. Sempre eles estão prostrando-se e adorando a Deus. Versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se. Qual é a tentação? Uma vez que você foi estabelecido no trono, uma vez que você foi estabelecido na sua riqueza e prosperidade, você não mais quer se prostrar. Mas aqui eles deixam a sua posição de trono e se inclinam, se prostram. Então isso é uma lição para nós. Não exalte o seu coração, não se eleve acima dos irmãos. Sempre tenha essa atitude de reconhecer o Senhor e de estar prostrando e adorando a Deus. Humildade e temor diante de Deus. As bem-aventuranças começam, irmãos. Bem-aventurados os humildes. Os 24 anciãos nos ensinam isso. Eles são humildes. Talvez alguém pode pensar: eu não sou humilde agora, mas depois que eu morrer, a humildade me será dada. Sim, você será transformado, mas a escola começa agora. Você tem que apresentar essa humildade a partir de agora, para futuramente ser recompensado. Versículo 17. Apocalipse 11, 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. E que? Um ali diz, há de vir. Não tem há de vir aqui não. Tem há de vir aqui? Nas outras vezes em que o nome de Deus é proclamado, diz sim, que és, que eras e que há de vir. Na hora que você está tocando ali, viu, Gerson? Não é para você colocar que eras, que é não, tá? Você tem que ser bíblico. Que és, que eras. E o há de vir? Não mencionou aqui. Porque aqui já vai começar a vinda do Senhor. Haverá alguns juízos. E no final dos dias da 7ª trombeta, então Jesus se manifesta. Se vocês repararam, a sexta trombeta... quinta trombeta, né? Quinta trombeta, 9:5.
Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Então, os dias da quinta trombeta, por exemplo, duram 5 meses. Não é que toca a trombeta agora e amanhã toca outra e depois não. Há um período. Assim também, os dias da trombeta, da sétima trombeta são vários dias. Então aqui diz que és que eras, e não mais diz que há de vir, porque Jesus está vindo aqui. Está para manifestar logo. 17, parte B. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Jesus Cristo tem poder? Tem. Todo poder, toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra? Foi. Mas ele está usando esse poder para estabelecer o seu reino literal? Ainda não. É como diz o Salmo: toma a espada, ó herói, toma a espada. A tua destra te ensinará proezas. Mas nesse momento agora, Jesus não está usando a sua espada da sua destra. Mas haverá o tempo, a partir da sétima trombeta, em que ele vai assumir esse grande poder e vai passar a reinar. Versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Como é que as nações se comportam diante do caminho de Deus, diante das obras de Deus? Como é que elas reagem? Irmãos, com fúria. No livro de Daniel, as nações são comparadas a bestas feras. As nações se enraivecem, as nações têm ódio contra o Senhor, contra o Messias, contra os discípulos de Cristo. Na verdade, as nações se enfurecem. Os 24 anciãos reconhecem, se prostram, se humilham. E aqui na terra, as nações se enfurecem. As nações estão como uma criança birrenta. E essa tem sido a história, irmãos, do mundo. O mundo não conheceu o Pai, o mundo não conheceu o Filho, e o mundo também não conhece os discípulos de Jesus. Nós, para eles, somos mistério. Eles não nos entendem. Assim como não entendem Jesus, assim como não entendem o Pai. Lá em João, Jesus Cristo diz: vai chegar a hora que até mesmo vos matarão. E acham que estão tributando o culto a Deus. Isso eles farão, porque não conhecem o Pai, nem a Jesus. E por isso, então, se enraivecem. Assim como Caim, que era do maligno, se enraiveceu quando Deus aprovou as obras e o sacrifício de Abel. Assim como Saul se enraiveceu quando Deus o rejeitou e escolheu Davi. Assim como Acabe e Jezabel querem acabar com os profetas do Senhor. Essa é a ação do mundo. O mundo se enfurece. O mundo se enraivece. Versículo 18. Chegou, porém, a tua ira. Então aquela criança birrenta vai ser tratada. Aquela criança vai ser disciplinada. O mundo birrento vai ser castigado. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão. Então, quando nós lemos as bem-aventuranças, nós até perguntamos: até quando, Senhor? Até quando os discípulos do Senhor vão ter que sofrer isso? Até que chegue o tempo determinado. Deus determinou um tempo. Até que a sétima trombeta toque, nós vamos passar por essas coisas. Mas vai chegar o tempo determinado. Para serem julgados os mortos. De acordo com Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá, Apocalipse 20. Acho que é 20.
Versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui na 7ª trombeta está dizendo, chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos. Chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos. Mas chegou? Chegou ali no toque da 7ª trombeta? Então dá-nos a entender, irmãos, os dias da 7ª trombeta vão até depois do milênio. Depois dos 1000 anos, em que Satanás estava preso, Satanás será solto, e só depois virá o trono, o juízo, chamado juízo do trono branco, e ali os mortos vão ser julgados, um por um. Os mortos, aqueles que morreram sem Cristo. Então, quando diz aqui o tempo determinado, aí pelo menos o intervalo, irmãos, 1000 anos. O tempo determinado para serem julgados os mortos. Chegou o tempo, versículo 18 lá do Apocalipse 11, chegou o tempo determinado para se dar o galardão. Então, como nós perguntamos, vale a pena seguir Jesus? Há alguma recompensa? Há algum prêmio para você manter a santidade, a pureza, a justiça, nesses dias em que você é perseguido? Nesses dias em que o mundo inteiro está em trevas, jaz no maligno? Há algum proveito nisso tudo? O galardão fala sobre isso. Há algum prêmio você desprezar aquilo que o mundo te oferece? Há algum prêmio você desprezar as ofertas de Satanás? Há. É o que a Bíblia fala, galardão, recompensa. Qual foi a primeira vez que a Bíblia mencionou o galardão? Quando aparece na Bíblia a primeira vez, galardão? Gênesis, vamos lá. Gênesis capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Primeira vez que aparece. Deus dizendo para Abrão não ter medo. Deus dizendo para Abrão que Deus o protegeria. Deus seria o escudo de Abrão. Mas por que Abrão poderia ter medo em seu coração? O que estava acontecendo nesses dias? Então aí no início do versículo diz, depois destes acontecimentos. Que acontecimentos? Capítulo 14, versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma,
e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram alinhados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao céu, ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Mamre, que foram comigo, estes que tome o seu quinhão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Qual era o motivo de Abraão ter medo? Irmãos, para resgatar o seu sobrinho Ló, Abraão teve que pelejar contra reis, contra 4 reis. Abraão teve que ir atrás daqueles exércitos, entrar no campo de batalha para salvar Ló. E Abraão venceu. Abraão matou reis. E vocês acham que isso pode ficar por isso mesmo? Uma nação combate outra nação, aquela nação que foi derrotada aceita de bom grado? O que vocês acham que acontece 50 anos depois, 100 anos depois? Qual foi o fruto da Primeira Guerra Mundial? A Segunda. Os alemães ficaram satisfeitos com os tratados da Primeira Guerra? Ou escolheram revidar? Vingar, certamente haveria, humanamente falando, movimentos para vingar, para pelejar contra Abrão. Abrão era pequenininho, irmãos. Tinha 318 homens nascidos em sua casa, mas quantas pessoas compunham os exércitos daqueles que foram derrotados por ele? Muito mais. Talvez isso poderia encher o coração de Abrão de medo, mas Deus disse para ele: não tenha medo, não temas, eu sou o teu escudo, eu vou te proteger. Assim também é a palavra do Senhor, irmãos, para cada um de nós: não tenha medo, eu vou te proteger, eu sou o seu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. Qual recompensa que Abrão teve de derrotar aqueles reis? Ele teve o seu sobrinho de volta, recuperado. Mas ele poderia ter muita recompensa, muita riqueza. Ele poderia se tornar um rei. Ele poderia ter a seu dispor pessoas salvas por ele. Quando os reis pelejavam e venciam, eles então tomavam o despojo para si. Abraão poderia ter tomado bens, os habitantes de Sodoma agora seriam seus, mas Abraão não quis nada disso.
Abraão é recepcionado daquela matança por um sacerdote chamado Melquisedeque. Lá no livro de Hebreus diz que Jesus Cristo foi feito sacerdote segundo essa ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. Salém é o nome antigo de Jerusalém. Melquisedeque recepcionou Abraão daquela matança trazendo pão e vinho. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E o que pão e vinho nos lembra, irmãos? Então o Senhor diz para nós: não tenha medo, eu sou o teu escudo. O Senhor nos apresenta pão e vinho através do Melquisedeque. Pão e vinho nos lembra a obra de Jesus. E semana após semana nós participamos do pão e do cálice. Domingo após domingo, você vem aqui, se fortalece no Senhor, se anima em Cristo. Agora, saindo dali, quem vai aparecer para você? Se aqui você tem a presença de um sacerdote, conforme Melquisedeque, lá de fora, o que vai aparecer para você? Versículo 21, 14, 21. Então disse o rei de Sodoma: você aceitou aquilo que Melquisedeque te ofereceu, pão e vinho? Abraão aceitou? Abraão participou do pão e vinho? O que vocês acham? Vai, Ângela. Sim ou não? Participou. Mas agora então ele tem uma outra oferta do rei de Sodoma. E ele vai aceitar as ofertas do rei de Sodoma? Não. 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Então eis aí a tentação. A tentação de Abraão era receber, aceitar aquela proposta do rei de Sodoma, tomar para si bens de Sodoma, riquezas de Sodoma, mas ele rejeita. Versículo 22. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Espiritualmente falando, o que é isso, irmãos? Você recusar todas as ofertas do rei de Sodoma, do rei do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Abraão jurou: nada tomarei de tudo que te pertence. Ah, mas eu quero tomar um funkzinho. É assim que é funk? Eu não sei. Quero tomar tuas músicas. Manda suas músicas para mim aí. Bota lá no meu playlist os rock. O que vocês acham? Eu estou meio triste. Bota lá o fio de cabelo. Sertanejo. Chorancha? Nem sei como é que chama. Como é que chama isso? Chorancha? É aquele estilo de música triste? Sofrência. Bota lá na minha playlist. Não faz mal, não. Você está se sujeitando às propostas do rei de Sodoma. Toma para você. Toma isso aí. Tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos. Como é que é? Cobiça dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Isso não é do Pai, isso é do mundo. E o rei de Sodoma, o Satanás, vem e te oferece. Então você saindo dali, você vai ter essa tentação. Viva segundo o mundo. Você que acabou de ser abençoado, Melquisedeque abençoou Abraão. Melquisedeque disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Como nós temos ouvido, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Nós somos abençoados e Deus é aquele que nos dá poder para vencer as nossas batalhas dia após dia. Você vai sair dali, irmãos, todo dia vai ter um leão para você derrotar, mas Deus vai te dar poder, você vai derrotar, você vai ter vitória em Cristo.
E aí você então é tentado pelo rei de Sodoma. Mas Abraão está resoluto, está determinado: nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Então, se Abrão não tem galardão da parte de Sodoma, da parte do mundo, quem é que daria recompensa para Abrão? O próprio Senhor. O Senhor aparece para ele e diz: o teu galardão, a tua recompensa será sobremodo grande. Então vale a pena seguir a Jesus, ser discípulo de Cristo, sofrer tudo no mundo por causa de Cristo? Sim, o teu galardão será sobremodo grande. Um outro exemplo de galardão para terminar, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vinte e três. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, tem um ditado que diz: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. O que Moisés tinha ali diante de si? Moisés tinha um título. Ele tinha um título de príncipe, de filho da filha de Faraó? Tinha. Mas ele quis ser reconhecido como príncipe deste mundo? Não, ele não quis. Moisés tinha uma posição social vantajosa em que ele poderia se regalar abundantemente. Ele teria a seu dispor todo o conforto deste mundo, do mundo atual, daquela época, do mundo dele. Ele teria que enfrentar a fila? Teria? Pegar um vale transporte? Ele tinha esses problemas? Ele tinha que parcelar as compras dele em 24 vezes e ficar ali contando, acumulando ponto em cartão. Ele tinha que fazer isso? Ele tinha essas preocupações? Não tinha, irmãos. Ele era príncipe. Mas o que ele escolheu? 25. Ser maltratado junto com o povo de Deus. Ser maltratado junto com o povo de Deus. O povo do mundo daquela época, reinante, os egípcios, maltratavam os filhos de Israel. Eles eram tratados como escravos. O Faraó os maltratava. É assim o tratamento do mundo para com os discípulos de Jesus, para conosco. Nós somos maltratados. Nós cristãos somos maltratados. Nós, povo de Deus, somos maltratados pelo povo do mundo. O mundo nos odeia, assim como odiou Jesus Cristo. Mas Moisés preferiu ficar do lado do povo sofredor, do lado do povo de Israel. Preferindo, 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Uma das coisas, irmãos, que nos afasta da congregação, de reunir, é o pecado. Lá em Hebreus diz: há a possibilidade de queremos usufruir os prazeres do pecado, deixar de congregar para viver em pecado. Aqui mesmo no Hebreus 10, 26,
25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Irmãos, a congregação dos justos tolera o pecado? A igreja deve tolerar pecado? Então, para nós vivemos a nossa vida de pecado, deixamos de congregar. Essa é uma das grandes causas. Ah, o fulano afastou. Aí depois bota a culpa no Beto, bota a culpa no Samuel, bota a culpa na Dagmar. Se eles têm alguma culpa, antes disso, seu coração já maquinava se afastar para poder usufruir os prazeres transitórios do pecado. Se Moisés fosse se associar com Israel, ele não poderia usufruir os prazeres que o Egito lhe ofereciam, mas ele preferiu o sofrimento junto com o povo de Deus. Versículo 26 do capítulo 11 de Hebreus: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Interessante, Cristo nem ainda havia se manifestado, mas a vergonha de Israel era a vergonha de Cristo. Aquele sofrimento do povo de Abraão, Jesus Cristo tomou para si. Aqui, Hebreus diz, Moisés quis sofrer a vergonha de Cristo. Ele poderia usufruir as maiores riquezas do mundo, as maiores riquezas que os tesouros do Egito proporcionavam, mas ele preferiu sofrer por Cristo. Considerou a vergonha de Cristo superior. Mas por quê? Porque contemplava o galardão. Ele raciocinou: aquilo que me espera, aquilo que no céu está reservado, é maior do que toda a riqueza aqui do Egito. A riqueza, o galardão que eu tenho lá, é maior do que mesmo a riqueza do faraó. A riqueza do Bill Gates, do Elon Musk. Né? Maior. Eu com as minhas lembranças do passado. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha um programa do Silvio Santos. Colocava a pessoa dentro da cabina, colocava uns fones de ouvido e fazia os desafios. Acendia uma luzinha para ela, ela tinha que dizer sim ou não. Aí pegava uma bonequinha e dizia: fulano, você troca a bonequinha por um carro? E a pessoa lá de dentro, sem saber o que era: não! Fulano, você troca a bonequinha por esse pente? Sim! Lembra disso? Eu lembro que tinha o tênis Montreal. Né, Natal? Tênis Montreal. E a pessoa, sem saber, gritava sim ou não, trocava as coisas. Sim ou não? E você troca o galardão que te está esperado pela riqueza agora do mundo? Mas diferente daquela pessoa que está lá na cabine, você sabe. Quer dizer, você tem uma noção de que nada se pode comparar ao que te espera. A recompensa, o galardão que você terá no céu, nada nessa terra é comparável. Você sabe disso? Então, quando o rei de Sodoma vier com proposta, quando o mundo vier te seduzir, o que você vai dizer? Não. Mas você vai ficar nessa pitimba? Você vai ficar usando cartão de crédito 24 vezes? Você vai ficar aí ganhando salário mínimo? Quantas pessoas caem na tentação? Quantas jovens caem na tentação? Vendem seus corpos, entram em prostituição. Por quê? Dinheiro fácil. Muito mais que o salário mínimo, né? Mas você vai trocar a sua recompensa por aquilo que o rei de Sodoma te oferece?
Assim como Moisés, irmãos, assim como Abraão, nós devemos agir, devemos ter firme propósito. Nada tomarei de ti, para que você não diga, eu, rei de Sodoma, enriqueci Abraão. Então que você diga também, nada tomarei desse mundo. A minha riqueza, o meu galardão é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.